O jogo do Grêmio hoje contra o Vasco é decisivo. O jogo do Grêmio hoje contra o Vasco é de extrema importância. O Grêmio precisa vencer o Vasco, né? Para afastar de uma vez por todas qualquer possibilidade de rebaixamento e ganhar uma tranquilidade para a reta final do Campeonato Brasileiro. É só olhar os jogos que restam para o Grêmio até o final da competição e perceber, faça isso, torcedor gremista, se você ainda não fez, e aí você vai perceber o tamanho do jogo de hoje contra o Vasco. Família, como o jogo hoje é só às 9h30, novamente estou aqui com a minha camisa que representa o pior momento do Vasco para mais uma resenha. Tiagão, eu não consigo entender a sua lógica. É maluquice, eu sou 22. É psicologia reversa, tá ligado? Pior momento da história do Vasco, com um momento difícil, 3 derrotas consecutivas. Eu quero ver se a gente consegue quebrar essa urucubaca, além de ganhar do Grêmio na Arena também, que é bem importante, coisa que o Vasco não fez ainda, a família vascaína. Mas tem resenha aqui nesse vídeo. Eu quero falar com vocês sobre os convocados, né? Cuesta, Andrés Gomes e PH. O novo xodó do Fernando Diniz que tem apenas 16 anos, mas segundo aqui a informação, é forte, é rápido, finaliza bem, família. Uma informação aqui também do Joel Silva sobre o David, né? Provavelmente o Verratti vai ser o titular, mas pode pintar uma surpresa, porque o Diniz sim testou o David no time titular. E família, o Vasco vem de uma partida péssima em todos os quesitos, né? Tático, técnico, físico, mental, postura, sei lá, inventa qualquer outro aí, o Vasco foi mal na partida contra o Juventude. Então a gente espera assim uma outra realidade na partida de hoje. Mas o clima, vou passar aqui o programa lá da Band, os donos da bola do Rio Grande do Sul, o clima tá gostosinho. A galera tá tratando essa partida como uma decisão, como uma final, até porque o Grêmio tem 40 pontos. Se a galera ali do Z4, né, ficar ganhando, pode encostar no Grêmio. E aí, é pressão. Então assim, um jogo pegado. Hoje o Vasco precisa ter postura, né, para conseguir ganhar essa partida. Vale muito a pena acompanhar esse corte aqui que eu separei do programa Os Donos da Bola lá do Rio Grande do Sul. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, comenta, raipa o vídeo para fortalecer o trabalho do Tiagão. Deixa aqui, família, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é 1h50, boa tarde, uma excelente quarta-feira, um dia abençoado para todos nós. Eu tava vendo que eu não deixei o bom dia aqui no nosso vídeo de mais cedo, né? Acabei esquecendo. E fecha com a parceira do canal, que é a Go Case. Olha só esse belo copo, família, que está na promoção. R$ 79,90 é o copo Vibe para você tomar aquele suco amarelo, sua água geladinha, o refri, é isso mesmo. Tem vários outros produtos na promoção. Dá uma olhada lá nas mochilas do Vascão. Tenho certeza que tu vai comprar. Muito barata não, mas é um produto de qualidade. Você pode parcelar e utilizar aqui o produto, o cupom, né, a Família Vasco, para estar fortalecendo o trabalho do Tiagão. Família, vamos seguir a nossa resenha, e eu gostaria de começar aqui falando do Andrés Gomes, Cuesta e PH. Deixa eu passar aqui esse corte primeiro do PH, que falou lá com a Cazé TV sobre o condicionamento dele, né, a parte física, a saúde, porque ele acabou passando mal, né, lá na seleção, ficou fora de um treinamento, e aí ele comentou sobre isso, né, e o Vasco tem uma partida importante aí contra o Bahia no próximo final de semana, família. Se liga só. PH, o torcedor do Vasco ficou preocupado com o fato de você não ter treinado ontem com uma indisposição. O que você pode passar de recado pro torcedor do Vasco nesse momento tão importante da temporada? Cara, eu tô melhor. Ontem eu acabei ficando mal na madrugada de anteontem para ontem. Tive vômito, mal-estar e tudo mais. Hoje tô melhor assim, espero tá recuperado para tá 100% para estar jogando no final de semana já. Tá aí, eu não sei se é por causa disso, de repente é o cansaço, né, dormiu mal, mas, né, tá parecendo tá um pouco ali abatido. Espero que, né, ele possa estar 100% para nos ajudar nessa partida bem difícil, né, contra o Bahia. O Bahia é um time que fora de casa não mete medo em ninguém, mas dentro de casa é o melhor mandante da competição. Então a gente precisa do PH. Em relação ao Andrés Gomes e Carlos Cuesta, família, tá na tela, ó. Andrés Gomes e Carlos Cuesta não saíram do banco de reservas na vitória da Colômbia por 3-0 sobre a Austrália. O zagueiro atuou 45 minutos contra a Nova Zelândia, enquanto o atacante não somou minutos nesta data FIFA. Eu estava vendo o time titular da Colômbia nessa partida,
O Mina, que jogou de titular com o Cuesta, também não atuou. Então acho que, né, o treinador lá quis testar uma nova dupla de zaga nessa partida. E assim, a gente sempre fica preocupado, né, com essa questão de lesão, né, nas suas seleções, que é o caso do Pumita, que é o caso do PH, e também do Andrés Gomes e do Cuesta. Ainda bem que não aconteceu nada com esses jogadores, vão retornar para essa partida aí decisiva contra o Bahia no próximo final de semana. Família, antes de falar aqui do xodó do Diniz, do David, do provável Vasco, do provável Grêmio, deixa eu passar esse corte aqui do programa Os Donos da Bola, lá da Band do Rio Grande do Sul, falando do clima, né, dessa partida de logo mais. Olha só. E eu confesso para vocês, e vou fazer um meia-culpa nesse aspecto, acho que nós não demos a devida importância ainda pro jogo do Grêmio hoje contra o Vasco. O jogo do Grêmio hoje contra o Vasco é decisivo. O jogo do Grêmio hoje contra o Vasco é de extrema importância. O Grêmio precisa vencer o Vasco, né? Para afastar de uma vez por todas qualquer possibilidade de rebaixamento e ganhar uma tranquilidade para a reta final do Campeonato Brasileiro. É só olhar os jogos que restam para o Grêmio até o final da competição e perceber, faça isso, torcedor gremista, se você ainda não fez, e aí você vai perceber o tamanho do jogo de hoje contra o Vasco. É véspera de feriado, sei que muita gente daqui a pouco pode emendar a sexta-feira, fazer um feriadão, mas você, gremista, se puder, precisa estar na arena hoje. O Grêmio precisa vencer o Vasco da Gama. É fundamental, é inadiável. Como é que a torcida está tratando esse jogo contra o Vasco hoje, Bruno? Cara, eu acho que a torcida poderia estar mais mobilizada do que estava, pra ser bem sincero, tá? Porque o jogo de hoje, pra mim, é uma grande decisão. A gente tá tratando o Inter numa situação delicada e não tem como ser diferente. O Grêmio não está numa situação delicada, não é a mesma situação. Tem muita gente dizendo, mas são 3 pontos que separam. Mas são 3 pontos que fazem muita diferença nessa reta final. Ok, mas o Grêmio olhando pra sua própria situação, sem comparativos, o Grêmio tem que olhar pra si. O Grêmio, se não ganhar do Vasco, tem uma grande chance de se complicar. Depois do Vasco é o Botafogo no Rio de Janeiro. Pedreira. Eu sei que o Botafogo não tá jogando tão bem. Ontem teve muita dificuldade para ganhar do Sport, virou no final. Mas ainda assim, jogar no Rio contra o Botafogo é duro, tem o tapetinho lá, é difícil por conta do gramado. Depois tem o Palmeiras em casa. Palmeiras brigando pelo título. Ninguém tem garantia de vitória. O Fluminense não é na arena, gente. É em casa, mas a gente vai jogar em Caxias do Sul. Não tem como garantir vitória também em campo neutro. Mas no Sport, na última rodada, a gente ganha. Nós vamos deixar para a última rodada? Para a última rodada, a gente vai viver o desespero até a última rodada. Não dá. Então é hoje. O Grêmio tem a obrigação de ganhar do Vasco, até pela sequência ruim mais recente. Isso não significa dizer que o jogo é fácil, não, pelo contrário. O Vasco tem sua qualidade, tem um treinador que tira mais do que esse grupo pode dar, mas o Grêmio precisa de uma concentração de decisão hoje, de final. E acho que o Grêmio está encarando dessa forma, pelo menos eu espero isso, e eu quero que a torcida, ainda dá tempo, se tu puder, o jogo é tarde, dá tempo de sair do serviço, vai pro estádio, porque isso pode ajudar o Grêmio, pode ajudar o Arthur, pode ajudar o Carlos Vinícius, o Marcos Rocha, infelizmente o William não estará de volta ainda, o time no Grêmio num todo, para fazer uma produção mínima que seja, mas a gente tem que sair com a vitória hoje, Gama. Tô de acordo com o que o Bruno colocou e faço aqui, Luiz, um paralelo com a importância do jogo do Grêmio, também em casa, recentemente, contra o Juventude. E a gente tocou nesse assunto, né? É claro que é um adversário com uma qualidade inferior, né? O Vasco é melhor que o Juventude, mas o caráter decisivo, ele também está no jogo de hoje. Com certeza, a gente falou muito desse jogo contra o Juventude, né? Que era uma final, e hoje é mais uma final. Só que é a final que, se o Grêmio passar pelo Vasco, com certeza encerra a possibilidade do Grêmio de rebaixamento, né? Tem as voltas importantes do Marcos Rocha, que é um jogador que dá uma qualidade muito boa pro lado direito do Grêmio. E com certeza, como o Bruno falou, a torcida tem que estar presente hoje na arena, porque realmente é um jogo de muita importância para o Grêmio. Se o Grêmio ganhar do Vasco, acaba totalmente a possibilidade de rebaixamento e aí te dá tranquilidade até o final do Campeonato Brasileiro, né? E eu tenho certeza que o Grêmio tem que fazer a mesma partida que fez com o Juventude. Óbvio, vai pegar uma equipe muito melhor, muito mais qualificada, que tem um baita treinador. Realmente, hoje é um jogo decisivo para o Grêmio para acabar totalmente a possibilidade de rebaixamento. Postura, Vasco, postura. Não dá, a gente viu. Não dá. Um saltinho alto desse aqui, não pode. Não pode. Vocês têm que entender que o nosso time tem, sim, jogadores qualificados, Coutinho, Nuno, que tratam bem a bola, entre outros jogadores, mas a postura tem que ter raça, tem que ser um time de operário, ligado o tempo todo, tesão, tadala. Porque isso aqui, esse saltinho aqui, dá merda, como deu aí contra o Juventude. Não dá tirar o pé da bola, né, não dividir, não ter raça, não ter atenção, xingar, volta a xingar um ou outro aí, pô. Teve uma época dessa aí que o Coutinho tava xingando o Verratti xingando não sei quem, volta a fazer isso, irmão. Tem que estar todo mundo ligado.
seja contra um time inferior ao nosso, olha o que deu contra o Juventude. Eu até acho o Vasco melhor que o Grêmio, mas né, é um jogo pau a pau, um adversário melhor que a gente. Não dá, tem que ter postura, e faltou muita postura, né, diante do Juventude. Então esse clima aí, família, né, o Vasco só vai conseguir um resultado positivo se tratar esse jogo como um jogo importante, como uma decisão. Tá? Mas antes de me aprofundar nesse jogo e falar um pouco mais do provável Grêmio, até destacando algumas coisas que eu estava vendo e ouvindo nesse programa, deixa eu falar com vocês sobre o Diego Minetti, família, que eu não conheço, tá? Se alguém aqui já assistiu, já viu algum jogo da base e pode comentar aqui melhor do que eu, vou estar olhando aqui os comentários. Mas segundo o canal Atenção Vascaíno, está aí, ó, o atacante Diego Minetti, de 16 anos, é o novo xodó de Fernando Diniz. O jovem impressiona pela força física e pela capacidade de finalização. Tá aí. E aí eu vou pegar o gancho aqui já do Joel Silva, porque eu acho que dá pra gente, né, trocar uma ideia sobre isso no mesmo bololô, família. Ó, David foi testado no time titular durante a data FIFA e disputa uma vaga no time titular com Verratti. Ainda assim, no entanto, a tendência é que o argentino inicie a partida de logo mais contra o Grêmio. Tá aí, família. Assim, esse é um ponto que eu falo com vocês aqui há bastante tempo. Que falta força, que falta intensidade para esse time. E esse foi um ponto que eu defendi muito, né, a chegada do Fernando Diniz, por entender que o Carille, ou qualquer perfil parecido, né, com o do Carille, ia ter dificuldade para comandar o Vasco, porque o Vasco não tinha jogadores de transição, não tinha jogadores de velocidade, né? Esse Ryan que a gente está vendo hoje foi o Diniz que potencializou, né? Podemos dizer assim. Então, na minha cabeça, o Vasco precisava ali de um treinador que pudesse chegar no gol adversário com essa construção, linha de passe, toque de bola, e o Diniz consegue fazer isso. Mas chega um tempo, família, chega um momento que o adversário começa a te analisar, começa a observar os seus pontos fortes e trabalha, né, em cima deles para que você para que possa te derrotar. E assim, essas 3 derrotas, né, que o Vasco teve, eu achei que o São Paulo estudou muito bem o Vasco, o Botafogo também estudou muito bem o Vasco, não deixando, por exemplo, o Ryan livre, sempre pressionando o Ryan, principalmente quando ele vem aqui atrás para buscar essa bola e fazer esse arranque. E o Juventude também correu, foi intenso, aproveitou a última linha. Então, assim, a gente precisa de jogadores de intensidade, de força, de velocidade, porque é aquilo que eu falo com vocês. De repente, não vai ser a partida, né, ali no dia, por exemplo, hoje, que o Vasco não vai conseguir achar os passes, não vai conseguir triangular, porque o adversário sabe. O adversário sabe que para jogar contra o Fernando Diniz, tem que ter intensidade, tem que ter vontade, tem que preencher espaço, tem que dificultar a saída de bola, não pode deixar o portador da bola ter facilidade para tocar. E aí o adversário consegue, né, impor essa dificuldade, ganha da gente na intensidade, na força física, e o Vasco não compete, porque não tem força física. E aí acaba perdendo as partidas. Você pode ver que em vários momentos, se você for fazer um resumo das derrotas do Vasco, é nesse sentido. Então, eu tô falando de hoje e tô falando do futuro do Vasco. Tô falando do futuro. Planejamento para 2026, o Vasco, as contratações do Vasco tem que passar por uma avaliação de força, de parte física, de tadala na mente. Não pode contratar jogadores técnicos sem a parte física. Chega de moleza no Vasco. O Vasco já tem bons jogadores, mas com fraqueza no corpo. Então a galera que chegar agora tem que ter intensidade. Então assim, eu não tô dizendo aqui que o Diego Minetti vai resolver os nossos problemas, que tem que apostar nele, que é isso, que é aquilo. Mas é por aí. É um jogador que tem força, que tem velocidade, que finaliza bem, mas, pô, a gente sabe, é difícil, é um jogador de 16 anos, mas, de repente, acho que no ano que vem, hoje ou na reta final agora desse ano, eu acho muito difícil, mas figurar ali no profissional, eu entendo que é importante sim, e aqui, família, falando do teste que ele fez com o David, tava até conversando, né, com um amigo sobre isso, porque recentemente a gente viu, né, que uma apuração aí do Chiliquento diz que o Diniz assumiu os seus erros, que falou que sim, que fez escolhas erradas, modificações, entre outras coisas. Então esse teste aqui em relação ao David no lugar do Verratti, eu acho que já parte por aí. Já parte por entender que não é, e eu sempre falei isso aqui, o problema do Vasco não é o Verratti. Eu sempre deixei isso aqui muito claro. O problema do Vasco é o coletivo. Com o Verratti, com o Coutinho, com o Tietê, fica um time muito frágil fisicamente. E no futebol de hoje em dia, gente, a gente tá vendo aí. Tu vê a correria que é. Tu vê o Mirassol jogando? Eu fico cansado de ver o Mirassol jogando na intensidade. Eu sei que tem, assim, outras questões,
né? Eu sei disso. Não dá pra analisar somente isso. O Mirassol jogou pouco na temporada, né? Ficou ali só no Campeonato Brasileiro, foi eliminado cedo na Copa do Brasil. Eu quero ver ano que vem. Ano que vem a gente vai ver se o Mirassol vai conseguir manter esse nível de intensidade. Mas, família, consegue manter também esse nível de intensidade porque tem jogadores pra fazer isso. Se não vai conseguir fazer isso, com o Verratti, com o Coutinho, com o Thiago Mendes, com o Nuno, que tem essa dificuldade física, você tem que tentar equilibrar o time com jogadores técnicos e jogadores com uma boa capacidade física. Isso é muito importante para o Vasco entrar com o pé direito no futebol moderno de hoje em dia. Eu, na minha carreira de torcedor, você pode pegar aí, família. Você pode pegar aí os elencos do Vasco. Todos os anos, esses anos pavorosos, você vê essa incapacidade do Vasco física. Essa moleza do Vasco. O último rebaixamento, o de 2020/21, você vai ver o ataque do Vasco era Thales e Cano. O meio-campo era Benítez. Um time mole, um time lento, um time cansado. Não dá, hoje em dia não dá isso, família. Não dá. Vai por mim. Então, assim, o time de hoje me incomoda um pouco nesse sentido. Coutinho, Verratti, o Nuno, que tem uma dificuldade para marcar, Thiago Mendes, o Ryan na beirada. A gente sabe que tem dificuldade também. Então, o Vasco sem bola me preocupa. Me preocupa demais. Mas, de repente, é aquilo que a gente vem conversando sobre o Grêmio, que não tem essa intensidade, segundo o Bagé, porque eu até acho que os pontas ali do Grêmio têm velocidade, sim, para atacar espaço, que é o Alisson e o Amazu, que é um belga, mas vamos ver, né? A gente espera que o Diniz, mesmo com essas peças, de repente trabalhou, né, durante essa data FIFA pra gente se defender melhor. E aí vamos ver como é que vai ser a construção do time com bola pra gente chegar e marcar os gols pra sair com a vitória no dia de hoje. Mas aqui, família, essa questão do Diego Minetti, né, como o canal Atenção Vascaínos pontuou, força, velocidade, o Vasco precisa disso. E aqui o teste do David durante essa semana no time titular, eu acho que o Diniz também entendeu isso. Claro, não adianta nada treinar, trabalhar, testar e levar a campo um time lento. Eu concordo com você que vai pontuar isso, mas ele já entendeu. Eu acho que ele já entendeu, principalmente mirando a Copa do Brasil, mirando um jogo contra o Bahia, por exemplo, que é um time muito intenso, jogando em casa, muito rápido, então você tem que competir fisicamente e principalmente a Copa do Brasil. Principalmente a Copa do Brasil, o Vasco tem que ter um time mais leve, um time mais físico em campo diante do Fluminense, família vascaína. Então parece que o Diniz, né, tá abrindo a mente nesse sentido, família. E aí, a gente pode destacar, né, os comentários ali do programa Os Donos da Bola, né, lá do Rio Grande do Sul. Família, vai ser um jogo, né, pegado hoje. O Grêmio precisa vencer. O Grêmio, se perder pro Vasco hoje, fica com 40 pontos, né, e ali pressionado, né? Assim, é porque o Vitória hoje encara o Palmeiras, né? É fora de casa, não é isso? Deixa eu ver aqui rapidinho. É isso. Vitória encara o Palmeiras fora de casa. Então, é difícil o Vitória conseguir ganhar aqui. Mas uma vitória, por exemplo, deles, chegaria a 38 pontos, né? O Santos está com 36, ganhando do Mirassol vai a 39. É isso, então assim, o Grêmio trata essa partida realmente como uma decisão para ter essa tranquilidade e planejar, né, o ano que vem. Então o provável Grêmio está aí. Volpe, Gustavo Martins, Kahneman e Marcos Rocha e Marlon, fechando a linha de 4. Ontem, né, o canal do Bagé deu o Wagner Leonardo aqui pelo lado esquerdo. Muito por essa capacidade física, né, de ter um time mais leve em campo, porque o Kahneman já tá pesadão. Arthur joga demais. Dodi, Cristaldo, Alisson e Amazo. O Alisson até então era dúvida, mas vamos ver. E o Carlos Vinícius, que é um jogador que vai trazer muitas dificuldades, tanto pro Hugo Moura e pro Robertinho, né? Porque é um jogador que é forte e que tem uma boa velocidade. Então, assim, tem uma característica que pode dificultar os dois zagueiros do Vasco, família. E aí o nosso provável time: Jardim, Puma, Hugo Moura, Robertinho e Lucas Piton. Barros, Thiago Mendes ou Tietê, Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verratti, né? Vamos aguardar, porque como o Joel Silva informou, trabalhou também, testou o David, mas eu acho sim que ele vai jogar com o Verratti de titular. E assim, a questão do Thiago Mendes ou Tietê, eu já debati isso aqui muito com vocês. A gente não consegue acompanhar, o dia a dia, os treinos e tudo mais, para a gente observar a capacidade física do Thiago Mendes, mas vamos supor que tá ali, né? É difícil, né? É o mundo da Disney que eu tô levantando aqui, porque o Tietê vem jogando, o Tietê tá, né, com ritmo de jogo, coisa que o Thiago Mendes não está. Mas tá ali próximo? Eu vou com o Diniz de testar o Thiago Mendes e ver o que ele pode entregar, o que ele pode, né, agregar nessa reta final de temporada, seja para a reta final do campeonato ou também para a Copa do Brasil. Titular eu não vejo, tá? O Thiago Mendes por essa condição física. Eu acho que o Hugo Moura vai jogar lá contra o Fluminense em dezembro, no dia 11. Mas vamos ver, vamos testar, porque o Tietê, de segundo volante, infelizmente não está conseguindo produzir o que já
produziu com a camisa do Vasco, principalmente ali, né, no retorno depois da Copa do Mundo. Caiu bastante depois das 2 lesões que ele teve, então vamos torcer para que o Thiago Mendes possa fazer essa partida, né, de um alto nível técnico, porque ele é um jogador diferente tecnicamente, mas fisicamente a gente sabe que ele pode sentir, família. Então vamos aguardar. Eu tô confiante que o Vasco hoje vai conseguir os 3 pontos, família vascaína. Fui!